Azias tomou a Joás, filho de Acás, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais eles matavam. Enquanto eles estavam matando os outros, esse menino chamado Joás, ele foi retirado, ele foi tirado do lugar para ser escondido. E ele escondeu, e assim o escondeu. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Aonde ficou escondido? Aonde? E Atalha reinava sobre a terra. Quer dizer, ele ficou escondido lá 6 anos. E o povo não achou esse menino que era tão importante. Quer dizer, se ela quisesse matar mesmo, ela buscou em tudo quanto é lugar. Mas como ela não tinha comunhão com Deus, ela não buscou aonde? Na casa do Senhor, né? Até porque se ela tivesse comunhão, não ia matar ele. E no 7º ano mandou Joiada, que era um homem, era o sumo sacerdote, chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo. Resumindo, irmãos, depois de 7 anos, esse menino é trazido, é tirado lá da recâmara, do lugar escondido, dentro da casa do Senhor. E ele é colocado agora como rei. E levam ele para fora, há um plano agora, há um complô contra a rainha, para tirar a coroa dela, há um motim. E Joiada, ele que é o responsável pela casa do Senhor, o sumo sacerdote, ele reúne os soldados. Com certeza a ruindade daquela mulher já é espalhada naquela cidade. Matou, tomou o reino. Então, eu penso que as coisas se tornam mais fáceis quando há alguém querendo fazer a coisa certa. E diz a palavra que Atalha botaram o rei na frente, e Atalha, ouvindo a voz da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto ao 14, a coluna, conforme o costume, os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalha rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Você vai ler na frente que ela é conduzida, ela sai e Joiada, praticamente ele assume a situação, e ela vai para fora e ali matam ela. Então começa agora um novo. Aliás, Deus está esperando que comece uma nova história, uma nova vida. Deus está esperando que agora o povo se volte para Ele. A Bíblia fala que para você não ter inveja dos homens maus, das pessoas que praticam a maldade, para você não olhar e falar assim: por que ele está prosperando? Por que ela está se dando bem? E esta mulher, ela é um exemplo de quem não passou de 6 anos de reinado. Alguém no teu caminho, de repente você está pensando assim: por que ele prospera? Por que está dando certo lá? Alguém está debochando de você e dizendo: está vendo, você é crente? Você está sofrendo? Eu estou aqui com o meu dinheiro, com o meu carro, com a minha vida, estou muito bem. E você está vendo que a pessoa está errada, que ela está no pecado, que ela está fazendo coisas que desagradam a Deus. Para começar, a mão de Deus pesou sobre essa mulher. E aquilo que ela menos esperava surpreendeu. Quando ela pensou que estava tudo bem, ela morreu, perdeu o reinado e perdeu tudo. O garoto que estava com Deus, devido a uma profecia, Joás, ele tem uma promessa através de Davi. Deus fala a Davi assim: olha, nunca faltará um descendente homem para assumir o trono. E aqui se cumpre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre se Então, quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando de algo que Deus pensa. Nós estamos falando dos pensamentos de Deus, que vai no coração de Deus, do que Deus se importa.
Por isso que quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos. Quem está pregando, ele está entendendo, se ele estiver ligado com Deus, que o negócio é muito sério, que Deus é muito sério, que as coisas de Deus, elas são muito sérias. E no meio dessa situação, o povo até, vamos para o 12, Joás manda reparar o templo. Antes do 12, desculpa, no 18. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebradas. 18. Quebraram, mataram o chefão lá, o sacerdote de Baal. E parecia que o negócio ia, mas ainda havia ainda problema. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram a talha, a espada, junto à casa do rei. Quer dizer, agora está tudo bem, agora nós já fizemos o que Deus quis, agora me deixa quieto. Vamos viver, vamos fazer o que a gente acha, que a gente quer, e vamos ser crentes, vamos para a igreja, vamos louvar, vamos oferecer sacrifício, porque assim era o pensamento deles. Mas diz a palavra que no ano 7º de Gel, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia e Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso dos altos. Quando Joiada ele para de dirigir o rei, a qualidade da adoração, o rei ele começa a entrar também no esquema da adoração aos ídolos. Baal ainda está presente, ainda há pecado no meio. Eles não largam totalmente, eles fingem que largam. Opa, eu estou, mas eu não estou. Você já viu o crente morto? Você já viu o crente que mas não é? Eu estou na igreja, mas está bom assim. E eles estão desse jeito. Eles vão na igreja, eles cantam. Eu falei que a mensagem é um pouco dura. Eles dançam, eles levantam as mãos, eles dão ofertas. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro da casa, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente dará para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa do Senhor. Aqui é uma ordem para reparar o templo. O templo está com fendas, está rachado, e eles juntam dinheiro. E o rei Joás, ele manda consertar o templo. Mas olha o que acontece. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas. Eles pegaram o dinheiro, eles não gastaram o dinheiro, mas eles não se importavam com a casa do Senhor, de forma que as fendas continuaram, as rachaduras continuaram, e eles não fizeram o que era para fazer. E aí o rei briga com eles, porque o coração deles não estava, repete comigo, na casa do Senhor. O coração deles não estava na casa do Senhor, não estava em Deus. Eles estavam fazendo como um ato de que eu vou ofertar, eu vou fazer. Os sacerdotes eles não estavam se importando em cuidar das coisas de Deus. Os sacerdotes, os cantores, aqueles que trabalhavam, ninguém estava se importando em fazer o que era para fazer de fato. E isso estava aborrecendo a Deus, porque uma coisa muito séria. Quando Deus ele faz a parte dele, e ele sempre faz, ele espera que nós venhamos a fazer a nossa. Por exemplo, hoje Deus
Deus está aqui com uma mesa, com um banquete, com tudo. E desde que eu me conheço como gente, crente, né? De criança, eu vejo a glória de Deus assim, bem novinho, eu sentado, sinto a glória, sinto a presença de Deus, e vejo que é algo maravilhoso. E sempre vi que Deus, Ele sempre quer operar coisas grandes. Eu sempre vi que Deus sempre quer usar pessoas. Eu sempre vi que Deus está interessado em usar você e usar alguém. Deus está interessado, Ele tem algo, Ele tem um projeto, Ele tem um plano para essa vigília. Alguém está aqui sentado oprimido e Jesus vai libertar essa pessoa aqui hoje. É o desejo de Deus. Alguém precisa de cura, Jesus está aqui para curar. Alguém precisa de libertação, Jesus está aqui para libertar. Mas com Deus não pode barganhar. A gente não pode fazer as coisas para Deus querendo outra coisa em troca. O que mais Deus quer é o nosso coração inteiro para Ele. O que Deus, e Ele sonda nesta hora. Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui. Só que Ele já vem, Deus já vem através do Espírito Santo. Ele vem armado, Ele vem montado em cavalo de fogo, Ele vem com poder, Ele vem com espada, Ele vem com anjos. E quando Ele chega no lugar, Ele não acha do jeito que tem que ser. E o desejo de Deus aqui é vencer esse povo. Deus está pronto para fazer eles conquistarem mais. Mas como que eles vão conquistar se eles estão apegados à idolatria? Estão ofertando na casa do Senhor. Aí o que Deus faz? Oferta na casa do Senhor, mas o coração está longe. O que Deus faz? Vamos abrir lá no livro de Joel. Agora nós vamos falar. Resumindo, o povo está aborrecendo ao Senhor. Irmãos, coisa boa é a gente ser corrigido pela palavra de Deus. O bom é se todo dia nós olharmos no espelho e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu preciso mudar, eu preciso ser um cristão de verdade. O bom será se nós começarmos a quebrar essa casca dura que nós temos muitas vezes que se forma, essa armadura de Saul que não serve para nada. Essa cabeça dura nossa, que às vezes pensa que Deus está longe, Deus está perto. Pensa que Deus se esqueceu de nós, Deus nunca saiu do nosso lado. E os problemas da vida, e a agitação, e tanta confusão, faz você parar de olhar para o alto. Mas o Senhor diz nesta noite: buscai as coisas que são de cima. Se a palavra de Deus estiver conosco, nós temos a vitória nesta noite. Eu quero pedir a Deus que nesta noite Ele renove, Ele batize, Ele cure. Eu peço a Deus que Deus faça coisas grandes. E Deus ouve a gente, Deus não é surdo. Você sabia que Deus não é surdo? Aí alguém fala assim: pastor, não precisa falar alto então não. Fala sim, o diabo ouvir que Deus é maior. Deus é maior na tua vida. Eu vou dar o meu fôlego de vida para Ele. Eu vou dar o meu melhor. Glória a Deus. Aí Deus levanta esse homem, esse profeta, dentro desta situação. Joel, o profeta de Deus, ele veio para dizer que o Senhor é Deus e com Deus não se briga. É o profeta do juízo. E ele vem trazendo uma mensagem apocalíptica, uma mensagem terrível, mas que se encaixa também no tempo dele, que eles estão vivendo, o tempo de Judá, para o reino de Judá, e se encaixa também para a igreja, para nós. Como Deus fala, né? Como Deus é poderoso. Deus fala no presente, falou no passado e ainda fala para o futuro, para Israel. E a palavra de Deus, ela é viva. E no momento que nós estamos falando aqui, Deus fala para você. Interessante como Deus se importa com você. Você é mais um, né? Não, você não é mais um, não. Você é amado de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é chamado por Deus
vencer em nome de Jesus. Como Deus se importa com você? Você que entrou aqui desesperado, todo amarrado, com problemas, com agitação na sua mente, cansado, e Deus se importa com você. E Deus está te vendo. E Deus vai mudar a tua vida hoje, no nome de Jesus. Aí começa o profeta com a mensagem: poxa, está tudo bem. Agora vem um monte de gafanhoto, ataca o chão, uma nuvem de gafanhoto, e começa a entrar gafanhotos. Eu não vou ficar na mensagem de gafanhotos, mas gafanhoto, ele é um bicho terrível, né? Ele destrói. E aqui ele fala de gafanhotos, ele começa a dar uma alerta. Ele começa: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossas filhas, e aos seus filhos e os filhos destes, e a outra geração. A palavra era para passar de geração em geração, e era para chegar até você, era para chegar até ali. E ele diz: está tudo errado, vamos parar aí, vamos começar a prestar atenção na nossa vida. Olha o que está vindo aí. Ele começa a anunciar. Aí ele diz assim: o que ficou da lagarta, que é uma larvinha, né? A larvinha que corre, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. São 4 fases no crescimento do gafanhoto. E como está o povo nesta hora? Está ébrio. E ele diz: despertai ébrios. Para quem não sabe, ébrio vem de embriaguez. Efésios 5:8 diz assim: olha, não vos conformeis, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ele começa a falar um pouco que está ébrio. E ele diz assim: despertai ébrios, e chorai e gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Para quem não sabe, o mosto é o açúcar, é o doce do vinho, é a parte mais, é aquilo que faz o vinho fermentar, e é tirado deles. Aí diz no versículo 7: fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu toda, e lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Mas eu quero falar dessa embriaguez que o mundo, que o vinho que representa os prazeres desse mundo, o vinho terreno, que deixa a pessoa meia desligada de Deus, totalmente ligada, na verdade, totalmente ligada com as coisas terrenas. Para ela está tudo bem, está alegre. O vinho que ele está dizendo é o povo que está ali, com seu coração ali na terra, está com seu coração buscando os seus prazeres, as suas alegrias, e se esquece de Deus. Ele fala: ei, vocês que estão se embriagando, vocês que estão presos a coisas que estão afastando vocês de mim, vocês estão encantados, um encantamento é como uma droga, está encantado, está iludido. Despertai. Há um pedido, há um clamor: despertai. Porque, como eu falei no começo, o profeta Joel, ele não vem somente dizendo assim: olha, vocês estão condenados. Ele não vem trazendo juízo, mas ele vem trazendo a chamada de atenção, e vem trazendo também a vitória, a palavra de vitória de Deus, a palavra de restauração de Deus. E ele começa a falar: olha, o campo está assolado, a terra está triste,
porque o trigo está destruído, o moço se secou e o óleo falta. Quem vive sem trigo? Quem vive sem moço? E quem vive sem óleo? O trigo, ele representa a palavra de Deus, mas ele representa também para nós o alimento do dia a dia. Eles estavam vivendo sem o trigo, porque os gafanhotos estavam destruindo tudo deles. Olha, o trigo, tudo que aparecia, o gafanhoto destruía. E ele está falando agora: o campo está assolado, a prosperidade foi embora. Eu quero dizer que nesta noite tem alguém aqui vivendo sem a palavra de Deus, que está morrendo. Alguém aqui que está vivendo sem o vinho, sem o moço, está sem alegria. Alguém que está vivendo sem o óleo, porque lhe foi tirado, lhe foi roubado. E Deus está dizendo: eu estou disposto a trazer de volta a tua alegria, o teu alimento e o óleo do meu Espírito Santo. Pastor, mas como isso acontece? Como que eu posso saber se eu estou sem o trigo? Olha para dentro de você nesta hora. Olha para dentro do teu coração. Porque quando você está com trigo, você está com o pão da vida. Quando você está com o pão da vida, você está bem alimentado. Quando você está bem alimentado, você está feliz. Quando você tem o pão da vida, você tem o vinho e você tem o óleo. Mas quando você não tem o pão, que representa o Senhor Jesus, a palavra de Deus, começa a ficar escasso, começa a afastar. Olha que palavra para mim, para você, para nós essa palavra. Olha que responsabilidade. Nós não podemos viver uma vida parcial na presença de Deus. Eu não posso viver uma vida mais ou menos. Eu vou sentir o Espírito Santo mais ou menos. Eu vou ter alegria mais ou menos. Não. O diabo, ele tenta te enganar, dizendo que o teu problema é a causa de você não ser feliz, que as suas lutas é a causa de você não ser feliz. É mentira. Paulo e Silas estavam na prisão, sendo açoitados, e eles estavam louvando o Senhor, porque a alegria do Senhor estava no coração deles. A alegria do Senhor era a maior força deles. O Espírito Santo era a maior vida para eles. A palavra de Deus falada a eles era aquilo que segurava a vitória deles. Então eu digo assim: diabo sujo, mentiroso, a minha vitória está em Deus, e de mim ninguém rouba. Jesus é meu, a vitória é minha, a unção é minha, a palavra é para mim, e eu recebo uma vida cheia do Espírito Santo nesta hora. Eu preciso me analisar a mim mesmo. Eu preciso examinar a mim mesmo. Porque o mundo lá fora está terrível. Você acha por que o Senhor te reuniu nessa madrugada? Por que você está fora da sua cama? Porque tem algo melhor aqui para você. Por que você está cansado, está com problema e não está em casa? Porque Jesus te chamou. Aqui fala assim: olha, tocai a trombeta, tocai a buzina. Porque aqui o livro de Joel, o profeta, está falando do grande e terrível dia do Senhor. Mas o grande e terrível dia do Senhor não é para você, não é para mim. Nós não queremos chegar nesse terrível grande dia, porque é um dia de destruição. Um fogo abrasador vai queimando na frente e atrás, vai destruir tudo. Isso não é para crente. Deus está falando: acorda desse vinho, desperta desse vinho e levanta a tua cabeça. O tempo é de despertamento. O tempo é de tomarmos posse desses ingredientes na nossa vida, no nosso coração. O povo, eles estavam totalmente ébrios, totalmente bêbados. E você já viu que quem fica bêbado fica meio louco, né? Fica meio doido. A gente fala logo nesse termo, ele não sabe o que está fazendo. Alguém pega ele pela mão, leva para cá, leva para lá, faz aqui, faz lá, né? Tanta coisa, tanta loucura, está bêbado.
E hoje nós temos que ficar sóbrios. A Bíblia fala assim, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando a quem possa tragar. Quem que ele vai buscar? Quem está bêbado. Quem está embriagado com as coisas, está iludido, não está com a cabeça no lugar, está fazendo loucuras, não toma cuidado com a sua salvação. É muito fácil hoje, cuidado para nós, a gente trocar a nossa bênção por um prato de lentilha. É muito fácil. Se nós começarmos a desligar do céu, mas o Senhor diz: buscai as coisas que estão de cima. Deus está dizendo para mim, para você hoje: vem andar comigo, busca as coisas de cima. Ah, Senhor, mas eu não consigo me ligar no culto, eu não consigo orar. Essa vigília, como a outras aqui em Massachusetts, são milagres de Deus, porque a realidade é que o amor de muitos tem se esfriado. Mas você foi chamado para andar aquecido. Sabe por quê? Eu descobri que gafanhoto, ele não gosta de calor, ele não gosta de fogo, ele não gosta de lugar quente. E se tiver algum gafanhoto na tua vida nesta hora, algum espírito maligno, Deus vai mandar fogo nele e Deus vai te dar vitória nessa madrugada. O teu lugar não está dormindo, não, é aqui na vigília. Lugar quente, lugar de tristeza, ficar sozinho, ficar isolado. Não dá ouvidos a isso, não. Foi Deus que te trouxe aqui mesmo. Você não pode ficar sozinho, não é para você, não. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história através da poderosa palavra de Deus. Eu entendo que nós vamos subindo quando vamos dando ouvido a Deus. Vai saindo mais escampo, vai saindo. Eu lembro de Pedro, ele foi afundando, ele estava andando no mar. E quando ele estava andando sobre o mar, Jesus falou: vem comigo. Enquanto ele estava olhando para Jesus, olho no olho, prestando atenção, ele andava. Oh Jesus, glória a Deus. Mas quando batia a água nele, as águas chamavam a atenção dele, começou a ficar com medo. E Deus não te chamou para ter medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Se Deus está falando para você: olha para mim e vem, olha para mim e vem, eu vou te dar vitória, olha para mim e vem. Não importa se é impossível, se é difícil, se você não tem dinheiro, se você não tem a chave, se você não tem documento. Se Deus está falando: olha para mim e vem comigo, vai com ele, que ele vai mudar a sua história. Era o que Deus queria desse povo. Deus estava dizendo para eles: vocês estão tendo uma oportunidade, está sendo anunciada agora para vocês, e vocês precisam saber que isso que vocês estão passando é resultado do pecado, é resultado do pecado de vocês, porque o pecado gera consequências, sim. O pecado gera maldição, sim. O pecado atrapalha o crente de progredir, de alcançar a vitória, sim, porque Deus não é brincadeira. Por isso, o profeta já vem de início com o seu próprio nome, dizendo: Deus é Deus, o Senhor é Deus. Mas Deus, com tanto amor que nos ama e que os amou, que vai continuar amando, Ele diz assim: vocês estão com um problema, mas eu tenho uma solução para vocês. Vocês estão com um problema, pastor, mas eu não consigo largar o mal. Ele está sempre diante de mim. Fique diante de Deus. Fique diante do altar. Fuja do mal, vá para a palavra. Vá para buscar o Senhor, vá para perto de Deus. E se você perceber, hoje, Deus tem pressa. Deus tem pressa, hoje, agora. Pessoas que estão aqui, irmãos, ninguém vai levar ninguém.
Ninguém vai pendurado em ninguém no céu. A salvação é individual. É você, eu. O marido não vai levar a esposa, nem a esposa levar. Ninguém vai segurar em ninguém. Então cuida do que Deus te deu hoje. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Aí o profeta fala assim: olha, tem uma resposta para vocês. Deus está aborrecido. Os gafanhotos estão aí, mas vem algo pior aí, tem algo pior aí. O que o profeta está anunciando é que tem algo pior no final dos tempos. Ele fala nos últimos dias. Nos últimos dias, no final dos tempos mesmo, quando chega ao final do final, ele está anunciando destruição. Ninguém vai ficar aqui com casa, com carro, nada. Valoriza o Espírito Santo. Valoriza Deus na tua vida nesta hora. E Deus vai fazer coisas tremendas. Aí ele diz assim: olha, cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, e entrai e passai. Ele está dizendo: o povo todo, dê as mãos todo mundo, que ninguém fique indiferente à palavra que Deus está falando. Porque depois ninguém vai poder dizer: ah, eu não tive oportunidade, ah, eu não ouvi Deus. E quando Deus estava falando, muitas vezes, e quando Deus está falando, a gente vira as costas para Ele. E quando Deus está querendo nos dar a mão, a gente vira as costas para Ele. E quando Deus está querendo mudar, renovar, trabalhar, transformar, a gente vira as costas para Ele. E quando queremos alguma coisa, a gente pula e fala: Deus, por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não faz para mim? Olha, eu estou aqui na tua casa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas não é fazer o que nós queremos fazer, mas é fazer o que Deus quer que nós façamos. Porque fazer o que eu quero é muito fácil. Eu vou fazer o que me agrada. O que você vai fazer, pastor? Eu vou sair dessa cidade e vou voltar lá para o Brasil, no Rio de Janeiro, porque lá eu tenho mais cobertura, lá eu conheço todo mundo, é melhor, vou fazer a minha vontade. E Deus me tirou de lá e fala para mim: vai para uma cidade deserta, vai fazer coisas assim que a gente fica: meu Deus, eu vou te obedecer. E Deus fala: deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu ser Deus na tua vida. Me obedece, faz o que eu estou te falando. É difícil, mas faz. Eu sei que é difícil, mas eu vou te ajudar, eu vou te capacitar. E às vezes não queremos mover uma unha para agradar a Deus. E Deus está dizendo nesta hora que nós podemos agradá-lo se nós quisermos. Como eu faço isso, pastor? Sendo cheio do Espírito Santo. Ele está em você. Você ouve a palavra, Ele te instrui, Ele te levanta, Ele te orienta, Ele te capacita e Ele te dá poder para vencer. Que poder é esse? A sombra de Pedro curava. Pedro passava, aí já botava uma beijada assim. Nós não queremos deixar Deus trabalhar em nós não temos paciência. Nós queremos tudo no micro-ondas, muito rápido, Deus, que eu estou com pressa. Vai batizar, batiza logo, eu tenho que trabalhar amanhã. Senhor, eu quero dom, mas eu não tenho tempo, tem que ser agora. O Senhor, com misericórdia, ainda está fazendo. Mas o Senhor diz para nós assim: até quando? Até quando nós vamos perder? Até quando nós vamos perder as riquezas que Deus tem para nós? As coisas grandes que Deus tem para nós? Até quando nós vamos deixar o gafanhoto? Até quando nós vamos deixar o inimigo destruir aquilo que é nosso? Por falta de óleo, por falta de azeite. Porque onde tem azeite o inimigo corre. Onde tem azeite tem fogo. E onde tem fogo tem poder. Onde tem poder tem unção. Onde tem unção tem graça. E onde tem graça tem lágrima. Tem humilhação, mas tem exaltação também. Deus quer exaltar pessoas aqui nesta madrugada. Deus quer te colocar num lugar seguro. E Deus fala: eu mesmo mandei os gafanhotos
o Senhor mandou, mandei. Porque eu quero que vocês acordem. Eu quero, desculpa a expressão que eu vou falar, eu quero ver qual é a de vocês. Qual é a atitude de vocês? Qual é a intenção de vocês? Eu quero ver o que realmente está no coração de vocês. Se vocês querem ficar para cá ou se vocês querem ficar para lá. E aí a palavra desce. E ele diz: santificai o jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores. Está dizendo, gente, rasga o coração, não as vestes. Rasga o coração. Ei, pastor, eu estou aqui rasgando as minhas vestes para todo mundo ver, porque eu estou arrependido, porque eu vou mudar de vida, porque eu não sei o que. Deus está dizendo: hoje é dia de você rasgar o teu coração. Rasga o teu coração hoje. Rasga o teu coração hoje. Deus tem uma obra contigo muito grande, e Deus vai fazer através de você rasgar o seu coração. O que Deus faz conosco? Ele açoita aquele a quem ama. Houveste capulha, levassuminário, velho. Levante o redor que a face, que vende face como núbia falha. Deus açoita aquele a quem ama. Ele não quer que ninguém se perca. Pastor, e o meu orgulho, pastor? Joga o orgulho no chão agora. E o meu euzinho, joga ele no chão agora e pisa em cima dele. Porque agora é hora de humilhar e de lamentar. O negócio está feio. Jesus, eu quero mudança de vida. Eu quero veste, Senhor. Agora eu quero me revestir de veste de saco. Eu quero dizer, Senhor, que sem ti eu não sou nada. Senhor, eu vou santificar um jejum, Senhor. Um não, Senhor. Vários. Eu vou começar a proibir coisas na minha vida. Eu preciso. E vou dizer: não, agora o espaço é do Senhor. Agora eu vou dar espaço para Deus. Eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo. Eu vou dar espaço para Deus. É porque às vezes nós queremos muito de Deus e esquecemos de dar lugar para Ele. Às vezes nós queremos mais do Espírito Santo, e o que é preciso é que Ele quer mais de nós. O Espírito Santo quer mais de nós. Ele quer lugar. E nós vamos orar daqui a pouco, porque nós vamos para longe também. E amanhã nós ministramos na tarde. Eu entendo que você e eu temos pressa, mas Deus está com muito mais pressa de fazer coisas muito mais importantes em nossas vidas. E o que Deus precisa de lugar, eu quero. Eu me lembro, lá no Rio, 16 anos de idade, às vezes eu conto alguns testemunhos, a gente tem muitos testemunhos para contar, mas hoje eu preferi falar só mais a palavra. E tinha dois irmãos na porta, eu era garoto, e a gente morava num barraco de madeira. Eu já morei em casarão. Eu não vou contar o testemunho hoje, mas outro tempo a gente conta alguma coisa mais. E meu pai feiticeiro, cheio de demônio, extremamente usado pelo inimigo, e minha mãe uma grande mulher de oração. Eu fui criado no meio de batalha espiritual. E alguém fala assim: pastor, é muito ousado. Mas irmão, se não for assim, a gente não vence. Se você ficar de moleza, crente, o inimigo pisa em cima de você. Mas Deus te chamou hoje para ser cheio do Espírito Santo. Ah, eu vou ficar meio molinho, meio mais ou menos, meio chove do mole, meio, sabe, não faz. E Deus não chamou você para isso, não. Deus chamou você para ser cheio do Espírito Santo. A tua ousadia vem de Deus, irmão. A tua ousadia vem do céu. E se você for mole no dia da angústia, o trem vai passar em cima de você. Deus diz para você: conserta hoje, melhora hoje. Conserta, porque hoje é dia que Deus quer te dar vitória. Tem alguma coisa para consertar? Eu digo: tem, sempre tem. Sempre tem. Tem
que melhorar, tem que sair do mal, tem que consertar, conserta. Ah, ele é fanático, não é não. Nós estamos vendo tanta coisa hoje esquisita aí, irmãos, que é melhor ser fanático mesmo. Pelo menos fanático vai para o céu. Ninguém vai pecar por orar demais, por ler a Bíblia demais, por perdoar demais, por amar alguém demais, por ajudar alguém demais. Ninguém vai errar por isso. Deus não vai te condenar se você estiver fazendo bem. Eu estava ali, eu vi duas irmãzinhas falando: nós vamos subir um monte amanhã, 6 horas da manhã, mas temos que estar aqui às 5. Aí eu falei: opa, garoto, eu era garoto. Vou lá, falei: irmãs, vocês falaram de um monte aí? Vamos amanhã às 5 horas da manhã, está reunido aqui, porque os crentes, tem crente que parece meio louco, né? Ele quer buscar a Deus e não está nem aí. A gente ia de madrugada, no meio da mata, mas coisa de louco, mas é uma coisa tão boa. A glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Subimos o monte Horebe, lá em Mesquita. São 2 montes altos, sol quente. E subimos, e daqui a pouco a irmã Gilma virou para mim e falou assim: Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Irmãos, eu acreditei naquela palavra, naquela hora, e não abri mão dela. Ela falou: opa, eu falei: tá bom, eu quero agora, em nome de Jesus. Fiquei quietinho, ligado. E o povo falava mesmo, né? Você tem que se consertar, você tem que consertar, assim, assim, assim. Eles falavam mesmo. Eu fui criado no meio de gente que Deus usa, de vasos de Deus. Eles falavam as coisas assim, o pessoal se consertava, ficava acostumado. Porque aqui é a casa de Deus, é Ele que é exaltado. Não quer falar, não é para ofender ninguém, não é para agredir ninguém, mas é para agredir o diabo, agredir a carne, agredir o pecado, porque Deus é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele é santo. E não importa se agredir a minha carne, se agredir os meus pecados, tem mais é que agredir mesmo. Porque eu quero entrar no céu pelas portas.